Imagine que um profissional comum, com experiência básica, né, sem especialização na NR13, sem conhecimentos dos itens da norma, também sem conhecimento dos processos industriais, dos processos desses sistemas, e também que não tem interesse em se aprofundar ou se atualizar, um profissional comum desse facilmente indicaria válvulas de segurança em todos os equipamentos. Então, vamos lá, faz as contas aí, 330 equipamentos mais 132, porque nós temos fluidos diferentes. Então, seriam 462 válvulas de segurança que esse profissional sem especialização ia falar para você colocar, ou para o seu cliente colocar. Imagina que 462 válvulas, né, para esses equipamentos, e aí tinham equipamentos ali, e isso é um fato que você tem que avaliar dentro do estudo de viabilidade, que é a vazão, né? Então, você tinha vazões de 600 metros cúbicos por hora em alguns equipamentos desses. Imagina que 600 metros cúbicos por hora, eu trouxe aqui, né? Eu olhei essa documentação antes de fazer essa palestra, ela tem uma válvula que é 6Q8, né, da API. Quem conhece válvula sabe do que eu estou falando, é de 6 polegadas por 8, é uma válvula grande que tem um custo aproximado, inclusive eu falei com o pessoal, eu levantei esse custo, né, para falar aqui para vocês, de R$30 mil nessa válvula. É claro que nós não estamos falando em 462 válvulas 6Q8, porque em alguns desses equipamentos, em alguns locais, com certeza não seria essa válvula, seria válvulas menores. Mas, de qualquer forma, seriam 462 válvulas. Isso quando você... mas atenderia a norma NR13? Sim, você estava atendendo a norma NR13. Porque a norma não fala que você pode instalar no corpo do equipamento? Diretamente no equipamento? Seria isso, 462 válvulas instaladas nesses equipamentos. Então, nós estamos falando aqui de um projeto, né, não só as inspeções, mas agora todo o projeto de compra, instalação dessas válvulas, de um CAPEX de mais de R$4 milhões para instalar 462 válvulas nessas 3 plantas. Então, imagina que você teria aí, né, um CAPEX de R$4 milhões. Vamos colocar aqui 4 milhões como base, né? Claro que a gente não fez conta de 100%, mas nós fizemos aqui algumas avaliações. Agora, comparando isso, que um profissional sem especialização iria fazer, né? Que é o mais básico, que o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano ele procura um caminho mais fácil, né? Não é muito mais fácil ir lá, reprovar o equipamento, simplesmente falar, cara, tem que instalar uma válvula, não tem válvula de segurança no seu equipamento, instale uma válvula. E pronto. Agora, comparando isso com um profissional que tem toda a especialização, que é especialista na NR13, que tem os conhecimentos, os métodos, por exemplo, que eu ensino dentro dos meus treinamentos, profissionais que estão aqui, por exemplo, e entender que existe essa diferença. Então, comparando isso tudo que eu falei com alguém que tem a especialização, você pode ter custos muito mais reduzidos para o seu cliente. Olha só a comparação entre o custo gasto ou o CAPEX gasto para o seu cliente nesse projeto, que um cara sem especialização ia facilmente indicar R$4 milhões, versus um custo com um cara que é especialista na área, R$360 mil. Marcos, mas por que você está falando que tem essa diferença de 91%, pô? 91% menor o custo? Gente, é claro que aqui nós estamos falando de uma coisa real, é um case mesmo isso aqui. E eu estou falando que, ao invés de instalar 462 válvulas de segurança, com um estudo de viabilidade, o meu cliente vai instalar 39 válvulas de segurança. Olha a diferença que tem isso. Claro que dentro das 39 válvulas de segurança vão estar envolvidos também muita coisa para instalar e tudo mais. Mas olha a economia, 91%. Fora o OPEX, né? Imagina que todo o trabalho de manutenção envolvido com isso, com esse processo, quanto custa, por exemplo, ao longo de 10 anos, o custo operacional para manter 462 válvulas calibradas, testadas, desmontadas com manutenção, quanto custa isso? E quanto custa para você manter 39 válvulas? Então, imagina que não é só o custo direto de aplicação, que é o CAPEX, mas o OPEX também. Você tem um custo operacional muito menor do seu cliente se você fazer do jeito certo, se você fazer da forma que nós ensinamos. Então, cara, faz muito sentido você aplicar.